Bom, então vamos aqui cumprimentá-la, a deputada Júlia Zanatta, deputada pelo PL de Santa Catarina. Boa tarde, deputada Júlia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde a toda a audiência do Jornal da Oeste. Não deixem de seguir e compartilhar aí o pessoal do Jornal da Oeste. Olha, o Lula tem razão, né? Se tem um povo que merece ser feliz, é o brasileiro. Mas para isso nós precisamos do impeachment, né? Do impeachment do Lula, do impeachment do Lula. E essa coisa do Pix agora ficou tudo muito claro o que eles querem, na verdade, né? Eles querem tirar dinheiro, dinheiro de todo mundo, dinheiro do mais simples, do mais rico, de todo mundo. Então, fora Lula, para começar esse programa muito bem. Olha, eu gostei. Eu lembrei daquela época que o pessoal da esquerda alegava que era golpe e falava primeiramente fora Temer. Então, primeiramente, fora Lula. Deputada Júlia, eu queria entender como Porque está para o sendo... povo ser feliz. Pois e ele vive numa realidade completamente paralela, né? Como se nós não tivéssemos um baita problema econômico de gestão que é causado pelo governo dele, pelo partido dele. Deputada Júlia, o que eu queria entender antes é qual é a repercussão dessa medida aí dentro do Congresso, dessa medida em relação ao Pix dentro do Congresso, o que está se passando ali nos corredores com seus colegas deputados? Olha, vários estados já tomaram atitudes como fazer um PDL, né, projeto de decreto legislativo, inclusive eu, para barrar essa instrução normativa da Receita Federal. Nós percebemos que o próprio governo Lula, saiu até matéria sobre isso, dizendo que a história do Pix é a nova taxação das blusinhas para o governo, que é o terror para o governo Lula, que está pegando, tanto é que a gente viu o vídeo do Haddad se explicando, do Tachad, né, do Lula se explicando, porque isso impactou de forma negativa, e tudo aquilo que a gente vem falando desde o início desse regime implantado, esse regime que serve para perseguir e taxar o cidadão, está concretizando. Então eles vêm falar, não, nós não vamos taxar o Pix. Mas para que vão monitorar? Obviamente que é para taxar, para pegar alguma coisa ali, ficar no encalço do cidadão, do profissional liberal, de qualquer pessoa que faça uma movimentação a mais de 5 mil e fazer uma pesca probatória e dizer, não, você aqui vai pagar uma multa, você aqui vai ser mais taxado, e aumentar a arrecadação. Porque esse governo gasta demais, então tudo que eles querem é aumentar a arrecadação. Então, a repercussão dessa história, dessa instrução normativa da Receita Federal, tá na boca do povo, né? Vocês estavam ali entrevistando as pessoas, tá na boca do povo. Hoje eu fui na minha obstetra de manhã e, o deputado, como é que vai ficar isso? E agora? Então, tá um desespero total na população. Aí tem canalhas que dizem, mas então é porque estão com medo que estão fazendo alguma coisa errada, porque estão sonegando. Olha, veja bem, o próprio Lula falou ali, o brasileiro trabalha de sol a sol. Ele trabalha 5 meses no ano para bancar um governo, bancar um Estado. E isso vem de anos e anos já, né? Para bancar um Estado pesado, um Estado inchado. Então, o cara, ele vai optar por pagar imposto ou pagar a sua própria conta de energia, a conta do remédio dos seus filhos que o SUS não forneceu porque o Estado é falho. Que ele vai optar? Então, não é uma quem vem com essa argumentação de que a população está fazendo alguma coisa errada e o governo, quando gasta demais, faz o quê? Mandar para a gente. O que o governo Lula está fazendo? Anos e anos de políticas assistencialistas, socialistas, que o governo tudo pode, tudo dá, que todo mundo está cheio de direitos. E agora o que querem? Tá cada vez mais e taxar até o ar que a gente respira, né? Não vamos esquecer do mercado de carbono, dessa política toda ESG também. Olha, essa pauta do Pix é bastante convidativa para a gente falar a respeito da moeda Drex, né? A Josiane, tanto a Josiane quanto o Musa sempre debatem bastante aqui a respeito essa medida aí de controle estatal. Vou começar pela Josi. Josi, a gente sabe que a moeda Drex, ela pode fazer com que a rastreabilidade do dinheiro seja ainda maior, uma vez que, né, quando você saca ali, tem o dinheiro vivo em mãos circulando dentro da sociedade, você não consegue ver o destino final desse dinheiro, né? E se você tivesse uma moeda que fosse estatal, você teria todo esse caminho, todo esse percurso. A respeito disso, a deputada Júlia Zanatta tem um PL, inclusive falando justamente sobre o Drex, que é o PL 3341. Josi.
É isso. Boa tarde, deputada. Primeiro, parabéns por estar nessa frente aí em relação a esse assunto que é tão importante, que a gente alerta desde 2023 e até agora, todo mundo com esse foco no Pix e, como eu disse, né, a tsunami ainda vai vir com o Drex. E como a Geise comentou, o Drex, ele dá, além dessa, como que eu vou dizer, desse controle informacional, o maior perigo dele é que o controle de todo o seu dinheiro vai estar nas mãos de uma pessoa através de um botão, literalmente, porque o bloqueio é facilitado, né, por conta do Drex. Mas, enfim, deputada, minha pergunta é: você tem um projeto em relação à proibição do fim do dinheiro físico? Isso é algo preocupante, porque naturalmente, talvez não agora, porque eu acho que agora vai novamente mudar, né, as pessoas voltando a usar mais dinheiro, mas ao longo do tempo, naturalmente, as pessoas vão mais para o digital. Então, em relação a esse projeto, em relação aos esclarecimentos do Drex, a minha pergunta é: por que tem tão pouco apoio em relação a esses seus projetos dos demais deputados? Né? Por que está tão difícil? Porque a gente vê que você está ali praticamente sozinha lutando com esse projeto. E eu gostaria de saber qual a motivação disso não estar mais à tona, sendo que o Drex está para ser lançado este ano. Como o Musa falou, tomara que não dê certo, que a gente consiga lutar, assim como vários outros exemplos, exemplo do PL da censura. Mas, enfim, como está o andar dessa discussão, desse debate de apoio, de assinaturas? Eu gostaria que você pudesse dar um levantamento para a gente e também, como eu já te disse, de nos colocarmos à disposição para ajudar da forma que for possível. Obrigada, Josi. Bom, a Câmara dos Deputados, ela é uma loucura, tem muitos assuntos ao mesmo tempo. Eu creio que talvez alguns parlamentares não entenderam ou não estudaram, não se aprofundaram. Eu me aprofundei nessa história de Drex, né? E confesso que, por exemplo, eu não sabia que já estava sendo criado desde 2020, mas quando eu entrei na Câmara dos Deputados, no meu primeiro mandato agora, em 2023, eu e minha equipe, nós fizemos um levantamento de projetos ruins, porque mais do que apresentar projetos bons, nós temos que barrar projetos ruins. E aí eu me deparei com vários projetos de lei que pretendem o fim, né, a extinção do dinheiro papel moeda. E um mais grave, que é o do Reginaldo Lopes, que é um projeto de 2020, que fala na extinção total do papel moeda. Então eu fiz um. Aí tem gente que fala, o teu projeto é teoria da conspiração. Não, essa conspiração de implantação de controle social das nossas finanças e de todo o resto, que controlam as finanças, eles controlam todo o resto, é, é uma conspiração aberta, né? Tá tudo aí. Então eu fiz um projeto oposto a esse do Reginaldo Lopes para proibir a extinção do dinheiro papel, do dinheiro físico, né? Do dinheiro papel moeda. Também, em paralelo a isso, porque eu comecei essa discussão dizendo que eu não era contra o Drex, dizendo que eu só queria, por exemplo, que o papel moeda continuasse. Só que eu comecei a me aprofundar e me tornei contra o Drex, pelos perigos que ele oferece. É claro que todos vão vender o Drex como uma coisa boa. Por quê? Tem coisa boa no Drex? Claro que tem. Ele tem aquela história de contratos digitais, né? Que no PLP que está rolando no Senado, tem um PLP rolando no Senado, que é o número 80 de 2023, que o relator é inclusive um senador do meu partido, Portinho, e ele fala, só que o relatório dele ainda não foi apresentado, que vai ter essa história de contrato inteligente e tal. Então eles sempre vendem com uma coisa boa. E até acredito na boa fé do Portinho. Ele é um otimista. E vamos dizer que eu sou uma pessimista, eu sempre encaro como que o governo, não, como você falou antes, não vai fazer algo bom pra gente, vai fazer algo bom para o controle por parte do governo e para os bancos, né, que claramente hoje governam consórcio aí com com os governos e principalmente com esse governo Lula. Então eu me tornei contrário ao Drex, porque apesar desse benefício da tecnologia que o Drex pode trazer, assim como o Pix trouxe, existem os passos depois disso, como a gente está vendo do Pix agora. Então, qual é o passo, né? Qual é o problema do Drex já de início também? A programabilidade, né? Então, eles, com essa programabilidade, eles podem controlar quando, como, porquê, tudo que você vai consumir e também te consumir. Ou então te botar um prazo de validade de dinheiro. Ah, Júlia, mas isso não vai acontecer. Tem outros lugares que já estão acontecendo. Na China, por exemplo,
Tem outro problema do Drex, que é essa história de crédito social, que eles podem implantar essa história de crédito social para daí colar o que vai ter acesso ou não. Ah, se você consome muita carne. Ah, se você não cumpre cota de gênero para alguma coisa. Ah, Júlia, isso é uma hipótese. É uma hipótese. Mas com o Drex, com todas as nossas transações sendo digitais, fica a cargo da criatividade do governo, né, do Estado. E o Estado, para tributar, para taxar, para controlar, ele tem uma criatividade enorme. Então, tudo que é indivíduo versus Estado, o indivíduo de forma vulnerável, eu prefiro acreditar no indivíduo e defender o indivíduo do que defender o Estado e as supostas coisas boas que ele pode fazer para a gente. Bruno Musa, o Leviatã está empolgado, hein? Está animado, nosso grande irmão. Vale lembrar ainda que isso pode, como a deputada muito bem colocou aqui, controlar o que você vai comprar ou não. E isso não é tão distante, tá? Na pandemia aconteceu exatamente isso. Na pandemia existiam ali setores dos supermercados que ficavam fechados e as pessoas não tinham acesso. Bruno Musa. Bom, exatamente como a Josi falou, né? A Dilma foi o primeiro trampolim ali para criar pessoas que defendem a liberdade no Brasil, o liberalismo econômico, e agora temos mais pessoas nos juntando ao time dos libertários, né, Josi? Ou seja, temos que olhar o lado positivo nisso tudo e percebendo como o Estado é nefasto em nossas vidas. Então, deputada Júlia, muito obrigado pelo teu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta clara, que eu não achei alguma coisa bem detalhada, esmiuçada na explicação, e de repente a senhora aí de dentro da máquina consegue entender. Imagina, como eu dei o exemplo no meu primeiro comentário, um vendedor de milho na praia. Ele vai receber Pix diretos num domingo de sol, muita gente comprando, ele tem uma movimentação grande ali naquela conta bancária dele. Como será cobrado efetivamente, ou como ele deverá declarar aquelas movimentações que podem ser altas, mas não representam o lucro dele? Afinal de contas, ele teve que comprar, e muitas vezes comprou de alguém que não emite nota. Ou seja, como daí de dentro da máquina se pinta, se é que já sabem, porque provavelmente esses burocratas sequer sabem, só querem taxar, como é que eles desenharam esse mecanismo, esse arcabouço de tributação? Bruno, isso também não está claro para mim. Eu pesquisei, a minha equipe também pesquisou, isso não ficou claro, e eu, graças a Deus, estou fora dessa máquina, né? Então, mas a gente tem conversado sobre isso e a gente não sabe de que forma vai fazer. O que foi anunciado é que vai ter um controle, ou seja, fiquem atentos, porque 5 mil a mais de movimentação pessoa física, você vai estar sentorado pelo grande irmão. 15 mil para pessoa jurídica. Mas é óbvio que é para... O que dá a impressão? Que eles, como a Josi falou, e você também, aumentar os impostos, eles já viram que é muito impopular. Então, eles vão aumentar a base de arrecadação com o que eles já têm, com aquela informalidade que está rolando ali na conta do cidadão, muitas vezes, de Pix ou de outras coisas. Agora, de que forma eles vão separar o que o cara teve de gasto ou o que o cara realmente teve de lucro? Vai ficar, na minha visão, quando eles pegarem o cidadão, o cara vai ter que se explicar, o cara vai ter que ter nota de tudo, ou então vai para a sanha ali arrecadatória do leão. Não tem como se explicar, então dançou, amigo. Essa é a impressão que passa. Só complementando ali, que eu não terminei de responder a pergunta também, sobre o apoio ao que eu estou falando, precisamos de mais pessoas falando, né? Eu tenho alguns influenciadores falando com a gente, jornalistas, comentaristas como vocês também que estão falando bastante. Mas eu tô com uma PEC, né? Que modifica o artigo 164 da Constituição Federal para que a criação da moeda digital passe pelo quórum qualificado do Congresso Nacional. Nessa PEC eu preciso de 171 assinaturas, eu já tenho 120. Então eu peço a todos que estão nos vendo, eu vou postar hoje já os deputados que assinaram para que a gente cobre mais deputados. Outra maneira, muita gente me pergunta como ajudar. O meu projeto, então, tem o projeto e tem a PEC, certo? E eu também tenho um plebiscito que eu vou fazer perguntando se as pessoas são a favor ou contra o fim do dinheiro
do dinheiro físico, porque eu não fiz falando do Drex, que é uma parcela pequena da população que entendeu o que é o real digital. Então, vou falar do dinheiro físico, porque quando você fala que vai acabar o dinheiro físico, isso impacta muito as pessoas. E então, o meu projeto 3341 de 2024, que proíbe a extinção do dinheiro físico por inúmeros motivos, um deles o controle social maior do Estado, né, dos bancos nas nossas vidas, enfim. Também tem a parte dos vulneráveis. Até a pandemia, 40 milhões de pessoas eram desbancarizadas, ou seja, não tinham conta em banco. Na pandemia, esse número diminuiu porque essas pessoas abriram conta para receber o seu auxílio, mas necessariamente elas viraram bancarizadas, porque elas só recebem auxílio, pegaram dinheiro, injetaram na economia e continuam sendo pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a muita coisa, né, por exemplo, do nosso mundo. Então, o que eles vão fazer com esses vulneráveis? Porque na Nigéria, por exemplo, a CBDC, porque o Drex é uma CBDC, né? Na Nigéria, por exemplo, eles implantaram essa moeda digital do governo e as pessoas voltaram para o escambo. Então, além de ser um problema para a liberdade das pessoas, é um problema também para as pessoas mais vulneráveis. E aí, esse meu projeto, ele tramitou o 3341 apensado a um projeto do Reginaldo e caiu na Comissão de Desenvolvimento Econômico na relatoria do deputado Júlio do PP, Progressistas. E ele conseguiu fazer uma coisa genial, só que não. Um relatório pior do que o do projeto do PT. Ele criou a posse e o porte ilegal de dinheiro vivo. Então, se você passar de R$ 1.500 de dinheiro vivo, você tem que ir para a delegacia, ou sei lá o que, você vai ter que se explicar. Eu sei com o deputado Júlio Lopes, e ele sempre, né, essas pessoas têm uma argumentação assim, não, mas é porque eu vou acabar com o crime organizado. Eu falei, o crime organizado se chama organizado porque ele é organizado, ele vai dar um jeito. Quem não vai dar um jeito de se livrar dessas leis inúteis, desse controle social da burocracia, é o cidadão comum, mais vulnerável, coitado, o vendedor de cachorro-quente, de água de coco na rua. E aí eu conversei com ele e eu pedi, dá uma segurada, porque o que ele tinha feito? Ele tinha negado o meu relatório, né? Ele não, no meu projeto, no relatório dele ele excluiu o meu projeto e só continuou com o projeto do deputado do PT e conseguiu piorar. Então eu peço às pessoas, é a primeira vez que eu vou pedir isso, vão lá e peçam para o deputado Júlio Lopes não rejeitar o meu projeto, que é a nossa chance, uma das nossas salvações contra o controle estatal, do Drex, do Pix e das movimentações financeiras como um todo que querem taxar o ar que a gente respira. Deputada Júlia Zanatta, muito obrigada pelo seu trabalho, um trabalho muito importante aí fazendo essa frente para controlar o Leviatã brasileiro. Muito obrigada também pela participação aqui no Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-la. Obrigada e boa tarde. Eu que agradeço, fiquem com Deus e não confiem no governo. Isso. Obrigada, Júlia.